Então vamos dar início. O seminário contra as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia Sagrada é bem clara ao transmitir qual será a consequência se a pessoa tiver essa obra da carne presente em sua vida. Deixa bem claro que a pessoa não herdará o reino de Deus, ou seja, a pessoa perde a salvação. Então já imaginou, você aceita Cristo como Salvador, você começa a congregar, você começa a se envolver com as coisas de Deus, até faz a obra de Deus, aí você deixa 1, 2, 3, 4 obras da carne dessas em sua vida, aí você morre, perde a salvação. Ou seja, mesmo dentro da igreja, morre e vai para o inferno. Hoje nós iremos falar sobre facções. Dependendo da tradução que você estiver acompanhando na Bíblia, vai estar escrito lá heresias. Então tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, aqui eu falo sobre imoralidade sexual. Dependendo da tradução, da versão da Bíblia que você estiver estudando, vai estar escrito, ao invés de imoralidade sexual, vai estar escrito lá adultério, mas sempre se referindo à mesma coisa, ao mesmo conjunto de obras da carne. O que é facções? Na Bíblia, a palavra facções geralmente se refere a divisões, seitas ou grupos que se separam por motivos de crença, opinião ou aversão. As facções, nesse contexto, são vistas como destrutivas, pois podem levar a divisões e conflitos. O Novo Testamento enfatiza a importância da união, e facções podem prejudicar a comunhão e a harmonia dentro da igreja. Onde há facções, há heresias. Para um pouquinho. Então, o que é facções? Geralmente trata-se de divisões, contendas, grupos formados com o objetivo de dividir, de atrapalhar. E geralmente, aonde tem facções, uma pessoa com essa obra da carne em sua vida, ela gosta de causar divisões. Um exemplo, se ela puder atuar em uma família para separar casais, ela atua. Se ela puder atuar na família para separar relacionamento de nora e sogra, ela atua. Ela age com a mentira, ela age com o engano. Pensa que não, a família está toda intrigada, a família está toda se deparando em situações de adversidades, porque tem alguém ali com essa obra da carne chamada facção. E geralmente, onde tem facção, também tem heresia. E o que é heresia? Dando sequência. O que é heresia? Doutrinas opostas aos ensinamentos divinos. Ensinamentos falsos que se baseiam na Bíblia, mas com um pequeno ou grande desvio. Sendo assim, precisamos ter cuidado com as pessoas que estão contaminadas com essa obra da carne, para não sermos enganados. Olha que interessante. Então, o que é heresia? A heresia está condicionada ao ensinamento errado. Em alguns casos, o ensinamento mais avançado no erro, em alguns casos, em pouco avanço do erro. Então, onde há facção, há heresia, há ensinamento errado. E o interessante, quando nós analisamos essa passagem bíblica, isso trata-se de orientação mais para a igreja, ou seja, para o povo de Deus, para o rebanho do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com essas obras da carne dentro das igrejas. As obras da carne lá fora não prejudicam a igreja. As obras da carne dentro da igreja prejudicam a igreja. Então nós precisamos ter essa maturidade espiritual para nós não sermos enganados com as heresias, com os ensinamentos errados, com as promessas de conquista que você não está fazendo por onde conquistar, mas o pregador está prometendo em um nome de Deus, em um nome de Jesus, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a forma como você conduz a sua vida, não tem como acontecer aquilo. Então passa a ser uma propaganda enganosa gospel.
E às vezes o pregador, para alcançar um público, às vezes para encher uma igreja, ele pode pender para esse lado aí, que trata-se de heresia, ensinamento errado. Então, geralmente, ali já tem facção, já tem divisão. Vamos ver algumas passagens bíblicas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que interessante. Aqui o Espírito Santo fala, quando estiver se aproximando a volta de Cristo, muitos, ou seja, alguns, uma parte dos servos de Deus irão renunciar à fé, apostatarão da fé. Isso significa que você tem que ter estrutura para ver pessoas da sua família não congregando mais, não buscando mais a Deus. Você tem que ter estrutura para pessoas que você antes via, às vezes até em cima do altar, sendo muito usado por Deus, depois você vê essa pessoa no bar bebendo, se prostituindo. Mas por quê? Porque esta pessoa, ela não vigiou e ela se prendeu com a apostasia. Apostatarão da fé, ou seja, renunciarão à fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Como assim? Não tem nada não, esse negócio de igreja, ficar com esse negócio de igreja, você é jovem, você tem que curtir sua vida. É um espírito enganador que atua na mente da pessoa. Mas aqui também fala sobre doutrinas de demônios. Aí já é um ensinamento religioso errado, que leva a pessoa a se perder. Um exemplo, hoje tem vários ministérios que a pessoa pode fazer o que quiser, que não é pecado. Se eu quero beber, tem lá o ministério que fala, você pode beber, afinal de contas Jesus bebeu. Aí faz uma distorção, pega lá algumas passagens bíblicas, fala em uma linguagem que você não entende. Não, que no grego, que no hebraico, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, o cara não sabe nem o que está falando. Pegou na internet. Aí vai lá, o que acontece, você quer beber, então pronto, encontrei um ministério que eu posso beber, então vou encher a cara. Mas também se eu quiser pender para o lado da prostituição, tem ministério que fala que pode, que não tem problema. Então a pessoa começa a dar ouvido a doutrinas de demônios. Irmãos, eu posso falar uma coisa, e esses lugares, às vezes, você vê tanto milagre que você fica até abismado. Mas por quê? Porque nós temos que ter uma maturidade, irmãos, que não é só Deus que faz milagre. O diabo também cura. Só que a cura dele é uma cura mentirosa, ele engana a pessoa. Ele engana e depois ele continua escravizando a pessoa do mesmo jeito. Por que é que tem gente que fala assim, olha, eu busquei aos deuses falsos e fui curado? Um exemplo, tem aquela pessoa que de repente tem uma dor no ombro, um exemplo. Aí ela começa em determinados lugares, que naquele lugar é abertamente ensinado doutrinas satânicas. E ela é curada. Mas como pode? O problema do braço saiu, ok. Mas você acha que isso vai ficar barato? Depois o diabo vai entrar na coxa, na junta. Saiu daqui, vem para cá. Saiu daqui, vem para cá. Ele engana. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, porque o diabo ele é malandro. Ele sabe fazer. Ele é o pai da mentira. E o que mais tem hoje são lugares, irmãos, infelizmente, com sacerdotes de Satanás. Só que os sacerdotes de Satanás, ele tem que falar em um nome de Jesus para enganar o povo. Se ele falar em um nome de Satanás, o povo que conhece a palavra de Deus, ou pelo menos está buscando a palavra de Deus, irá se assustar. Então ele precisa falar em um nome de Jesus. É a falsa cura em um nome de Jesus. É a falsa libertação em um nome de Jesus. É a falsa prosperidade em um nome de Jesus. Por isso que a pessoa tem que ter um cuidado com as doutrinas de demônios. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 17. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui a Bíblia já estava orientando, cuidado com os falsos profetas. O falso profeta, ele vai se intitular profeta de Cristo. Às vezes a rede social mostra de tudo, né? E às vezes tem algumas pessoas que eu paro assim para observar, não para buscar conhecimento, mas para entender o nível de heresia, ou seja, de ensinamento errado, e como o diabo tem atuado para enganar as pessoas das igrejas.
Aí o cara está pregando aqui, o quê? O anjo acabou de chegar. O quê, anjo? É o quê? Mas vê tanto do anjo. Olha, pessoal, essa noite Deus me levou no inferno. Tem gente que já foi tanta vez lá no inferno, que qualquer dia desse vai e não volta mais. E quer mostrar uma espiritualidade, não sei o quê, que não sei o quê. E mente, engana, enrola. Entendeu, rapaz? Pode falar uma coisa? Lota. Sabe por quê? Porque o povo não quer palavra, o povo quer heresia, ensinamento errado. O povo quer besterol. Por isso que às vezes, irmãos, esses falsos profetas sobressaem muito, mas é muito, principalmente em rede social. Um dia eu estava escutando uma jovem falando: se eu postar qualquer besteira dá milhões de visualizações, se eu postar um versículo bíblico não dá nada de visualização. Então a pessoa tem que analisar o seguinte: é melhor você estar na palavra e ir para o céu do que você seguir movimentos e ir para o inferno. E aqui já deixa bem claro sobre o falso profeta, que ele vem vestido como ovelhas, ele parece ser de Deus, mas não é. Ó, um exemplo, nós temos que ter cuidado, irmãos, com as religiões. Olha, eu sou pastor há quase 20 anos, e às vezes o pastor sabe quando faz um movimento na igreja, uma coisa e outra, acaba trazendo às vezes visitantes, correto? Às vezes acaba vindo pessoas pela primeira vez, mesmo que o pastor não consiga detectar quem está pela primeira vez, justamente por ser uma igreja grande, não consegue ter essa facilidade de memorizar o rosto de todo mundo. Mas dependendo da situação, do movimento que o pastor faça, ele consegue detectar que tem gente pela primeira vez, e assim sucessivamente. Tem visitante, tem gente que é de outro ministério e está visitando. Isso é normal, certo? Agora, se o cara não é pastor, ele é lobo, ele não vai querer perder a oportunidade de fazer com que essas pessoas que é de outro ministério fiquem aqui. Essa pessoa que é lobo e não é pastor, ele não vai querer perder a oportunidade de quem está pela primeira vez ficar aqui. E se aquele local não é um local levantado pelo Espírito Santo, e sim um local levantado por Satanás, o que o diabo puder fazer usando o seu sacerdote para fazer com que aquelas pessoas fiquem ali, ele vai fazer. É mais ou menos o seguinte, ó. Digamos que você faz parte de um ministério, vamos criar aqui um nome, Ministério A. E o Ministério A é um ministério sério, é um ministério que foi fundado em fruto de oração, de batalha, de busca, de perseverança. O Ministério A é um ministério sério. A cobertura espiritual que você se encontra do Ministério A é um ministério sério, é uma cobertura espiritual séria, ok. Aí o que acontece? Você está desempregado há muito tempo. Aí, o seu esforço, debaixo daquela cobertura espiritual, o esforço do seu líder espiritual, a sua obediência à palavra de Deus, proporciona que amanhã, que é segunda-feira, ou melhor dizendo, amanhã mesmo, segunda-feira, uma porta de emprego seja aberta para você. Pronto. Isso já está decretado no mundo espiritual. Ok. Ministério A sério, pregador sério, não ficou com... Deus mandou dizer que não sei o quê, pronto. Pregou a palavra, pregou o que tinha que pregar, finalizou o culto, você vai embora. Só que à noite você recebe um convite, você vai no Ministério B. Só que o Ministério B não é o ministério que foi levantado pelo Espírito Santo. Ele foi fundado em cima de rebelião, em cima de adultério. Fundou o Ministério B. E aquele Ministério B, o sacerdote não é de Cristo. Ele é de Satanás, mas ele continua pregando o Evangelho de Cristo. Ele ora em nome de Jesus, porque senão não engana, certo? Aí o que acontece? Quando você chega no Ministério B, aí o sacerdote daquele Ministério B, o pregador, fala: olha, amanhã mesmo, uma porta de emprego vai ser aberta para você. Se eu sou de Deus, essa porta vai ser aberta. Se esse ministério é de Deus, essa porta vai ser aberta. O que acontece? Deus não vai deixar de abrir a porta pela sua busca, pela sua perseverança, pela cobertura espiritual do Ministério A, que é um ministério sério, que ora e busca por você, prega a palavra verdadeira por você. Deus não vai deixar de abrir a porta para você, porque o Ministério B, usado pelo diabo, chegou e discursou para você. Aí o que acontece? Na segunda-feira o telefone toca.
porta de emprego aberta. Meu Deus, que ministério sério. Olha, eu estou no Ministério A há muito tempo, olha, não acontece nada, mas no Ministério B só foi eu pisar o pé. Que ministério sério é esse? Olha, e ainda às vezes, dependendo do local, ainda fala assim, Deus está falando que o seu lugar é aqui. Aí o que você faz? Conseguiu a porta de emprego. Você sai do Ministério A, que é uma cobertura séria, que foi aberto pelaquela cobertura espiritual séria, o seu esforço, todo um conjunto. Você passa para o Ministério B, porque o Ministério B foi usado pelo diabo só para falar o que já ia acontecer. Aí o que acontece? Você até começa a trabalhar, pensa que não enfrenta o problema, pensa que não perde casamento. Resumindo, se desvio da fé. Quem mandou sair do Ministério A? Então, quando a pessoa tem a maturidade espiritual, irmãos, a pessoa, tudo que for fazer é debaixo da direção do Espírito Santo. Por isso que o pregador, ele tem que ter um cuidado. Ele tem um microfone na mão, não é porque tem pessoas na igreja que está pela primeira vez que ele vai usar agora um discurso induzindo a pessoa a ficar naquele local, não. Porque se o Espírito Santo de Deus quer a pessoa neste local, não precisa o pastor querer fazer nada para fazer ficar, não. Cada pastor tem as ovelhinhas certas que Deus manda. Não precisa pastor se desesperar para querer mais ovelha, não. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Se sobre a cobertura dele tem 10 ovelhas, ele vai prestar conta das 10 ovelhas. Se sobre a cobertura dele tem 1000 ovelhas, ele vai prestar conta de 1000 ovelhas. Não adianta ele ter 1000 ovelhas e entrar no desespero, eu quero 2000 ovelhas, entendeu? Aí começa a ferir a palavra de Deus, começa a fazer coisas que Deus não se agrada, lota a igreja, tem 2000 ovelhas, mas é um povo não salvo, e o próprio pregador já se desviou, em nome de Jesus, em cima do altar, infelizmente morre e vai para o inferno. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos. E aqui deixa bem clara essa passagem bíblica. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu conheço casos, irmão, de falso pastor, e eu como pastor tenho que orientar vocês. O cara era adúltero, o cara subia no altar em adultério, mas só dava tempo de pegar o microfone. Quando ele pegava o microfone, a capetaiada pulava. Só dava tempo de pegar no microfone. Quando ele pegava o microfone, começava a orar. O cara não subia no altar, tinha adulterado. Adulterava, era um adúltero. Conheço o caso de lobo, irmãos. Mensageiro de Satanás, em cima do altar em nome de Cristo, que antes de subir no altar usava droga. Usava droga. Quando pegava o microfone, meu irmão, a cura acontecia, milagre acontecia. O cara usava droga antes de subir no altar. Você está entendendo? Por isso o cara não pode ser bobo. Os lobos, eles vão vir vestidos de ovelhas. Ele não vai vir escrito, ei, eu sou lobo. Se vem vestido de ovelha, está mostrando o quê? Está mostrando o quê? Se o cara não tiver o discernimento espiritual, é enganado. Porque não dá para saber o que é ovelha e o que é lobo. Porque ele vem vestido de ovelha. Agora, quando a pessoa tem um conhecimento, a maturidade espiritual, conhece a palavra de Deus, ela sabe se aquilo que está falando está tendo um desvio ou não. Conheço o caso de gente que trazia recado de Deus, errou o recado, e o recado era para alguém que já tinha morrido há 5 meses. Como é que pode esse negócio? Vai lá no cemitério, tirar o corpo para dar o recado? Então, muito cuidado, pessoal. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha que interessante. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Como assim? A palavra verdadeira. Essa série de mensagens que eu estou fazendo, obras da carne, irmão, chegará um tempo que é mais ou menos o seguinte: quem é que vai querer ouvir isso? Se o cara tem ensinamentos que ele pode ter a obra da carne. É mais ou menos, para algumas pessoas, você pregar sobre as obras da carne, é como você chegasse para alguém hoje e falasse assim, não, você não pode beber água, não faz sentido, correto? Lógico, todo mundo tem que beber água. Então a pessoa já vai estar numa doutrina tão avançada de pecado, de ensinamento errado, quando alguém for pregar o que é certo, não nem suporta isso daí.
O ouvido coça. Não quero ouvir isso aí não. Então começarão a montar o quê? A juntar para si o quê? Mestres. Eu quero pessoas que pregam o que eu quero ouvir. Eu quero pessoas que preguem para mim o que eu preciso, o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. Aí mais ou menos o seguinte: eu estou em adultério, mas eu preciso que um mestre fale para mim que Deus está abrindo a porta. O que é o mestre? O ensinador. Eu estou no adultério, mas eu preciso que um mestre fale para mim que 2025 vai ser diferente, vai ser o ano da resposta, que os meus inimigos serão envergonhados e confundidos. Eu estou em adultério, mas eu estou querendo que o mestre pregue para mim que já deu tudo certo, que Deus ele me ama, que Deus ele não importa o que eu faça, ele me ama, ele me quer e pronto. Então eu vou entender o que? Opa, Deus não está nem aí para o meu adultério, porque ele só está falando que me ama, ele só está falando que me quer, ele está falando que os meus inimigos serão envergonhados, ele está falando que as portas estão se abrindo, ou seja, eu vou se prender nos falsos mestres. Então esse grupo de pessoas começarão a escolher o tipo de pregação. O tipo de pregação. E o tipo de pregação automaticamente tem o tipo de mestre que ensina aquela pregação. E a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, a pessoa não quer. É mais ou menos o seguinte: eu não quero ser um dizimista fiel, então eu preciso procurar um ensinador da palavra que joga lá meia rajada de Bíblia e que fala que não precisa, que isso é época da lei. Aí quando você vai passando doutrina, o pregador está mostrando que não tem nada a ver com lei, que é antes da lei, foi usado na lei e se utiliza depois da lei. Mas o que acontece? Não, esse ensinamento da sã doutrina eu não quero não. Eu quero aquele ensinamento que fala que não precisa. Aí quando você posta na rede social um vídeo falando o dízimo é necessário, poucas visualizações. O dízimo não é necessário, milhares de visualizações. Por quê? Porque as pessoas estão procurando seus mestres. Estão querendo ouvir aquilo que agradam a si. Aquilo que agradam a sua carne. E não aquilo que verdadeiramente Deus quer mostrar para a pessoa. Olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha que triste, né? Vai surgir muitos falsos. Esses falsos irão enganar, irão induzir as pessoas para o caminho da perdição. E essas pessoas vão seguir. Dando sequência. Quem está contaminado com essa obra da carne, aí eu volto para a questão da facção, tem um desejo de fazer maldades. Eu falei que a facção tem a ver também com heresia. Onde tem facção, tem heresia. Falando em heresia, nós encontramos falsos profetas que estão ensinando errado. Só que a pessoa que é contaminada com a obra facção, ela também tem um desejo de fazer maldade. Ela gosta de fazer maldade. Se ela vê duas amizades ali, o que ela puder fazer para estragar aquelas amizades, ela vai fazer. Ela gosta da destruição. E dependendo do nível da pessoa, é capaz até de projetar maldade, de matar. De tão má que a pessoa é. Marcos capítulo 3, versículo 6. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Contra quem? Contra Jesus. Procurando ver como matariam. Os fariseus estavam calculando como é que nós vamos matar Jesus. Como é que nós vamos conseguir matar ele? Qual a estratégia para matar? Não era uma estratégia de perseguir, vamos queimar a imagem dele, vamos expulsar ele da sinagoga. Não. Como é que nós vamos matar? Nós estamos falando, irmãos, de pessoas que eram representantes de Deus. Pessoas que se intitulavam representantes de Deus. Aqui, eles estavam programando para matar Jesus fisicamente.
Se nós trouxer para os nossos dias, dentro das igrejas, talvez a pessoa, uma boa parte das pessoas contaminada por esta obra, facção, talvez ela não queira matar fisicamente, apesar de desejar, mas ela procura fazer por onde matar espiritualmente. Com mentiras, calúnias, fofocas. Às vezes é aquela pessoa que está antiga na igreja, ela é contaminada pela facção, certo? Não é crime organizado não, viu, irmãos? Facção aqui não é questão de drogas não. Aí às vezes tem aquela pessoa novata chegando, cheia de inocência, né? Acha que a igreja todo mundo é puro, né? Acha que entrando nos bastidores da igreja, na hora do café, seja bem-vindo, irmão, aleluia, glória a Deus. Vem cheio de inocência, cheio de primeiro amor. Aí a pessoa contaminada com a facção já dá a primeira patada, que é para a pessoa já se assustar. Aí vem a segunda pessoa, resumindo, pensa que não, aquela pessoa se entristece, aí não faz mais nem a obra de Deus, às vezes até sai da igreja. Por quê? Porque ali tem alguém com facção. Irmão, facção teve até no céu. Até no céu. Lúcifer conseguiu se rebelar contra Deus e conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Eu não consigo imaginar que tipo de argumento ele usou para conseguir convencer aquelas criaturas se rebelar contra Deus. Porque às vezes criar um argumento para a pessoa se rebelar contra o homem, até, né? O homem é falho, o homem é limitado, o homem erra. Então, mas eu consegui usar um argumento para se rebelar contra Deus. Irmão, sabe o que é interessante? O autor da rebelião, que é Satanás, ele está na terra. E onde é que ele quer atuar? Nas igrejas. Só que agora é mais fácil, porque ele não precisa querer queimar a imagem de Deus. E quando trata-se do homem, todo homem é falho, então fica mais fácil para ele. Uma coisa é ele convencer a pessoa contra Deus, outra coisa é convencer a pessoa contra o homem. Então, por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas, irmão, elas são pessoas que matam pessoas. Não fisicamente, mas espiritualmente. Pastor, e onde é que está Deus que não vê? Deus está vendo. Irmão, você encontra na Bíblia reinado de 40 anos. A pessoa só fazendo maldade. Só fazendo maldade. E Deus deixa. Agora também a pessoa tem que... Por isso que é importante o povo ter o conhecimento. Porque a pessoa, quando tem um conhecimento, irmãos, quando ela se depara com uma pessoa que quer matar o chamado dela, quando ela se depara com uma pessoa que quer matar a fé dela, ela já tem um conhecimento. Ela de cara já sabe. Satanás, vou cair nessa não. Lulu, né? Vou cair nessa não, Lulu. Está pensando que eu sou bobo? Essa pessoa aí está querendo matar a minha fé? Não vai matar não. A pessoa tenta de um lado, tenta do outro, você continua firme. É só continuar firme, irmão. É só continuar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Simples, só isso. Não importa o que aconteça. É só continuar firme com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não esqueça, a caminhada é longa muito longa mesmo. E é só continuar firme. Acabou. Olha o que está escrito aqui, Lucas capítulo 22, versículo 2. E os principais dos sacerdotes, não é qualquer um, irmãos, eram os principais dos sacerdotes. Não eram pessoas não convertidas da lei. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Tipo assim, queriam matar Jesus, mas tem a multidão do lado do homem. Então nós precisamos queimar a imagem desse Jesus. Nós precisamos mostrar que esse Jesus, ele se levantou contra Deus, ele blasfemou contra a lei, blasfemou contra Moisés, blasfemou contra Deus, para poder essa multidão que segue ele possa falar assim, não, realmente esse homem não é de Deus, porque se blasfemou contra Deus, blasfemou contra a lei. Então eles buscavam uma forma, eles precisavam primeiramente queimar a imagem de Jesus junto à multidão, para que depois eles ganhassem força para conseguir matar Jesus. É tanto que na hora lá da escolha, vocês querem que eu liberte quem? Jesus ou Barrabás? Liberta Barrabás. E esse Jesus? A multidão fazia o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, eles usaram discursos, narrativas para queimar a imagem de Jesus. Mas qual era a intenção do coração deles? Matar Jesus. Irmãos, narrativas sempre surgem
Cuidado com narrativas dentro da igreja. Olha, fulano falou, está todo mundo falando, olha que não sei o quê. Cuidado com isso, irmãos. Pessoa feliz não tem tempo para perder com isso. Pessoa feliz não tem tempo para perder com esse negócio de fofoca. Fofoca só perde tempo pessoas amarguradas, pessoas vazias. Eu não estou falando comentários, que às vezes a pessoa tem que comentar, faz parte, é normal. É normal, correto? A pessoa faz um comentário, uma coisa e outra. Não estou falando que você tem que ser aquela pessoa que, não posso comentar nada. Aí não, aí você torna antissocial. Mas tem pessoas que você vê que ela está cheia de problema, ela está caçando problema. Ela está querendo saber de mais problema dos outros. E às vezes quer falar do problema dos outros para outras pessoas. Quer falar dos problemas para alguém, fala dos seus problemas. Não fica caçando problemas dos outros para falar para frente. Não, procura os seus problemas e fala dos seus problemas. Porque senão a pessoa, irmão, sai do plano de Deus. E o sacrifício de Cristo na cruz torna-se em vão na vida da pessoa. Continuando. Quem está contaminado com essa obra é como um pedaço de carvão aceso, ele te queima. Apagado, ele te suja. Então, como é que funciona? Você tem que saber detectar as pessoas contaminadas com a obra da carne. Detectou a pessoa contaminada com a obra da carne, você tem que tratar bem, respeitar a pessoa, conviver com a pessoa normalmente, mas determinados assuntos, olha, estou fora. Outra, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, quem tu és, correto? Se você está muito associado àquela pessoa, você queima a sua imagem. Por isso que aqui é comparado ao carvão. Ou você se queima em andar com essa pessoa, estar próxima dessa pessoa. Eu não estou falando que você tem que tratar mal, não é isso. Mas ou você se queima por estar associado à sua imagem, à imagem dela, ou você se suja, porque ela cria situação e acaba colocando seu nome no rolo. Pensa que não, você está no meio de uma situação que você nem era para estar, mas porque aquela pessoa te colocou. Ou seja, cria toda uma situação. Por isso, detectou gente contaminada, meu irmão, minha irmã, fuja. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis o que promove dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha que interessante. Desviai-vos dele. Não é maltrate eles. Pare de orar por eles. Não. Você tem que continuar orando por eles. Você tem que tratá-los bem, porque são pessoas carentes que precisam de ajuda. Mas você tem que fazer o quê? Corta. Corta. Evita. Foge. Essa obra da carne chamada facção, juntamente com a heresia, tem o poder de destruição muito grande. Sendo assim, temos que vigiar para não cairmos no laço do inimigo. Quem estiver contaminado com essa obra da carne, o Senhor Jesus deseja libertar e fazer dela uma nova pessoa. Guarde no seu coração esse ensinamento. Amanhã, às 19 horas, se Deus quiser, eu vou entrar ao vivo pelas redes sociais, falando sobre a próxima obra da carne, que é invejas. Pense numa desgraça, é a inveja. A inveja é algo terrível. Então amanhã, se Deus quiser, às 19 horas, estarei falando sobre a inveja. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar todas essas pessoas. Venha, meu Pai, abençoar cada uma delas. Venha fortificá-los na fé. Abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. E que todos possam se libertar, se caso alguém esteja aprisionado nesta obra da carne. Abençoe, Pai, o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.